Olá, seja bem-vindo ao meu canal. As dicas de hoje são relacionadas ao espaço e os itens necessários para um bom sono, para uma noite tranquila, confortável para o seu bebê descansar. Para quem não me conhece, eu me chamo Ágida, sou mãe, sou psicóloga, esposa, profissional e como mulher eu entendo muito bem a dificuldade e os desafios que nós podemos enfrentar nas inúmeras funções que a gente tem que administrar e lidar no decorrer do dia. Voltando ao nosso tema, existem muitas discussões sobre o lugar ideal para os bebês dormirem, a forma mais confortável e adequada para o bebê, para a mamãe. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. A primeira coisa é, óbvio, é uma escolha particular de cada mamãe. Eu sugiro que os primeiros meses a criança fique perto de você. Primeiro porque isso vai facilitar a sua percepção nos momentos em que essa criança está acordando durante a noite, então a seguir a rotina dessa criança de uma maneira muito mais confortável. Segundo, porque você não vai ter que ficar levantando e se locomovendo de um lugar para o outro toda hora que essa criança fizer um barulhinho diferente, toda hora que essa criança chorar, sentir fome, sentir dor. Então, sim, é muito melhor para ambos que essa criança ela fica num local de fácil acesso à mamãe. O segundo ponto relevante que eu queria trazer é a escolha de onde a criança vai dormir. Então, definido o local, se ela vai ter um quarto só para ela, ou se ela vai passar um tempinho próximo da mamãe. Existem algumas opções no mercado. Então, seriam elas: carrinhos de passeio em formato Moisés, que eles viram como uma caminha que a criança pode deitar. Se você escolher essa opção pela praticidade de funções, porque eles podem ser usados para duas funções, você tem que levar em consideração que o tamanho da criança é restrito, então ela vai usar aí até 3 meses, 6 meses, dependendo do tamanho do carrinho. Segundo ponto, você vai precisar comprar um colchonete para que essa criança fique mais confortável por conta dos cintos. Terceiro ponto, ela precisa estar muito próxima de você, porque corre o risco dessa criança, quando ela começar a levantar, fazer esforço, ela cair, porque a altura desses carrinhos não costuma ser muito alta. Então, se a sua escolha for pelo carrinho no estilo Moisés, é bom que você leve esses pontos em consideração. A segunda opção seria o próprio Moisés em si. Então, existem aí vários modelos no mercado de tecido de tricô, de madeira, enfim. Além deles terem um valor razoavelmente alto, eles têm uma vida útil muito curta, porque o tamanho deles é para um período muito pequeno. Então, se você optar por essa opção, você precisa levar em consideração que após 3 meses, 4 meses, 5 meses, você já vai precisar trocar essa criança para um outro espaço. Então, você já vai ter que ter esse espaço em vista. Mas, em contrapartida, como eles são pequenos, eles cabem em qualquer lugar. Eles podem ser colocados na lateral da cama da mamãe, podem ser transportados de um lado para o outro pela casa, enfim, há coisas aí que você precisa considerar. E aí, se você optar por essa opção, você precisa considerar colchonete, protetores laterais, coisas que vão manter a criança confortável, mas também segura, levando em consideração que os protetores laterais, eles são relativamente perigosos, tá? Se forem aqueles em que a criança ela vai conseguir entrar por baixo do protetor ou prender o bracinho, então não considere essa opção, porque a criança pode se machucar durante a noite, mesmo que você esteja dormindo do lado dela, você pode não perceber. Por último, a próxima opção, levando em consideração por ordem de tamanho, seriam os mini berços. Os mini berços, eles são bem indicados. Por quê? Os mini berços mais comuns, que são os de madeira, você tem a opção, geralmente eles têm uma prateleira embaixo, onde você pode colocar alguns itens do bebê para utilizar durante a noite, caso for necessário. Então, eles têm essa praticidade. A maioria deles tem rodinha, então também dá para circular pelos cômodos com tranquilidade, eles são mais altos e eles também têm uma vida útil mais longa, então eles comportam a criança por um período de tempo maior. Há mini berços que a criança pode ficar até 1 ano, tá bom? E aí você tem as opções no mercado, que são só mini berços ou aqueles mini berços que depois você encaixa outras peças e se transformam em bercinhos, se transformam em cama.
Tem essas sugestões aí para você, e aí no caso das mamães que optarem para as crianças ficarem em outro cômodo, você tem a opção do bercinho, da caminha montessoriana que fica no chão, com todo um cercadinho onde o bebê também pode dormir com segurança. Mas se você optar por deixar essa criança em outro cômodo, leve em consideração que você vai precisar de uma babá eletrônica para ficar de olho nos movimentos dessa criança, que esse lugar onde essa criança vai dormir precisa ter toda uma proteção, considerando utensílios que não podem ser utilizados, que podem asfixiar ou machucar esse bebê enquanto ele estiver dormindo. Então, todos esses pontos precisam ser considerados. Eu sei, é uma escolha muito difícil, mas novamente fica o critério, né, das necessidades e das possibilidades de cada mamãe. Vamos falar então sobre outros itens. Travesseiro anti-refluxo. Existem tamanhos próprios para carrinho de bebê e existem tamanhos próprios para bercinho. Eles realmente podem fazer diferença, porque durante a noite essa criança ela pode ter um refluxo, o leitinho pode voltar, a mamãe não perceber e essa criança engasgar. Então, se ela está com a cabecinha numa proporção um pouco mais elevada, diminui drasticamente o risco de essa criança asfixiar com esse refluxo, tá bom? Então, sim, vale a pena investir mesmo nesse item. Outros itens aí, para mim, fez toda a diferença, que são mobile, que são aqueles bichinhos, aqueles utensílios que ficam girando de um lado para o outro, em cima do bercinho, e caixinha de música. Se você opta pelo mobile, muitos deles já tem corda ou tem acessórios que tocam música, às vezes até acende luz. Isso distrai o bebê, ajuda a dormir, ajuda a relaxar. Então, sim, faz a diferença, vale a pena investir nisso. E se você prefere não ter um mobile para não distrair esse bebê, mas ainda manter o ambiente tranquilo, você pode comprar uma caixinha de som, de música ambiente, ou aquelas com Bluetooth onde você coloca a musiquinha para tocar, baixinho, ou até mesmo aquelas de ruído branco. Esse é um dos itens que fez mais a diferença para mim, então eu vou indicar para vocês, que é manta ou coeiro, para enrolar esse bebezinho em formato de charotinho. Existem no mercado alguns paninhos com velcro que você encaixa o bebê e já prende. Ou com outros tecidos, então. Mas particularmente eu não acho que vale a pena, primeiro porque ele só vai ter essa função. Segundo, porque depois que passar o momento em que essa criança não vai querer mais dormir nesse formato charutinho mais apertadinho, você vai perder esse item. Então a vida útil dele é muito curta. Vale a pena você investir sim num coeiro, porque ele vai servir para você cobrir o bebê na hora que você for amamentar. Ele vai servir para você secar o bebê quando ele estiver babando, que for maior, né, enroladinho. Vai servir como uma mantinha num dia que não tiver muito frio, mas começou um ventinho assim num dia fresco, para cobrir do sol o carrinho, a criança que está dormindo no carrinho, enfim. Então, ele pode ser utilizado aí no decorrer do crescimento da criança. Então, vale a pena investir nesses coelhinhos de flanela, grandes. Tem uns com umas estampas lindas no mercado que vale super a pena. Crianças até 3 meses, elas dormem melhor nesse formato, né? Porque elas ficam mais apertadinhas, traz a lembrança, rememora, né? O espacinho apertadinho do útero e isso tranquiliza mais rapidamente esses bebês. Então, sim, é muito bom, vale muito a pena. Quando a criança tá solta, ela se sente como se ela estivesse caindo, perdida no mundo mesmo, porque ela ainda tá se habituando ao estar fora do útero. Então, traz esse conforto, essa tranquilidade, essa segurança, o charutinho ficar presinho ali do bebê. Por último, mas não menos relevante, um item que a maioria das mamães não deve utilizar, mas que sim, eu sinto toda a diferença, é luz de cromoterapia, que você tem a opção de mudar de cor. Eu comprei um na internet, que ele vem a lâmpada, e ele tem um bocalzinho onde você coloca na tomada, e ele tem um controle, onde você escolhe a cor e a intensidade e o tempo que essa luz vai ficar acesa ou não. Primeiro que se você tiver uma luz indireta, acesa durante a noite, a facilidade de você ver esse bebê é muito maior, né? Segundo, que luzes como azul ou verde,
elas ajudam bastante a tranquilizar o bebê e a fazer o bebê dormir melhor. Existem vários estudos falando sobre a influência das cores, né? Então, assim, sim, eu senti muita diferença usando ele. Não necessariamente você precisa deixar a noite toda, mas se você, na hora que você está preparando esse bebezinho para dormir, você deixar uma luzinha acesa, essa luzinha indireta, azulzinha, que é a luz, uma cor de relaxamento, e aí você balançar o bebê, amamentar e tal, você vai ver, vai perceber uma tranquilidade um pouquinho maior. Terminamos por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você perceber que esse vídeo pode fazer a diferença na vida de outras mulheres, de outras mamães, compartilhe. E a gente se vê no próximo vídeo com mais dicas e com mais temas aí tão relevantes para a vida da mulher. A gente se vê, até a próxima. Tchau, tchau.